Muito boa noite a todos, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e quero aqui, nesse exato momento, deixar um vídeo em que eu prometi para meus amigos e seguidores, do Facebook e Instagram que estaria deixando aqui para a explicação de um post qual fiz com um texto e uma imagem. Eu sou pregador e não cobro para pregar. Esse tema foi um tema que repercutiu bastante, vários comentários, várias ideias divergentes. Eu respeitei a todos, porém, nesse exato momento, eu estarei trazendo um texto à luz da Bíblia para me dar base de que pregador não pode cobrar para pregar o Evangelho do Senhor. Gostaria que os irmãos pudessem acompanhar comigo na leitura do texto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16, que diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Verso 17, e por isso se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu analisei todos os comentários, analisei o meu post, reli o texto que eu fiz, e cheguei à conclusão mais uma vez, de que pregador não tem liberdade para cobrar, para estar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estive analisando a ordenança de Cristo em Lucas capítulo 10, que é a missão dos 70, Mateus capítulo 10, estive analisando o texto de Marcos capítulo 16 e Mateus capítulo 28, que fala a questão da propagação do Evangelho. E nenhum desses versículos e capítulos nós temos base bíblica para que um pregador venha cobrar para anunciar o Evangelho. É bem verdade que se nós formos analisar a Escritura, analisando o seu contexto e o endereçamento para quem a respeito, nós vamos ganhar a entender que primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, o apóstolo Paulo ele está relatando o direito dos apóstolos, onde o apóstolo Paulo está dizendo em que o apóstolo que foi chamado por Cristo, ele tem o direito de viver daquilo, porque ele estava exercendo o ministério a qual ele tinha chamado, e por conta da sua dedicação total ao ministério, ele deveria viver da obra do Senhor. Mas nós vamos ganhar a entender que no mesmo texto de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 9, ele fala: olha, eu tenho esse direito, mas eu não quero esse direito. Eu deixo ele de lado, abro mão dele, eu não quero ele para mim. Mas também eu não estou escrevendo para vocês para que vocês venham ter compaixão de mim e venham me dar isso. Não quero. Estou escrevendo para que vocês tenham conhecimento de que o apóstolo chamado pelo Senhor, ele viva do Evangelho. E ele vai dizer lá que o que acontece? Que se alguém que é imposta uma obrigação a ele anunciar o Evangelho. É imposta esta obrigação. Qual a obrigação? De anunciar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E se ele faz de boa mente, ele terá prêmio, ou seja, terá galardão, será abençoado pelo Senhor, será recompensado pelo Senhor Jesus. Mas se não faz de boa mente, apenas uma dispensação lhe aguarda. O que isso quer dizer? Que dispensação quer dizer por um curto período de tempo ele vai ter aquela glória terrena e suas obras vão ser reprovadas com fogo naquele grande dia. Então, nós vamos ver que o texto, Paulo está se referindo a apóstolo. Apóstolo tem direito sim de viver do Evangelho. Nós vamos ver outro texto, Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 6, diz a seguinte questão, acompanhe comigo, Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6. O que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 6? Olha, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
Gálatas capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você que é ensinado, você que é instruído, reparta de todos os seus bens com aquele que está te instruindo. Reparta com aquele que está te ensinando, se dedicando a ensinar. Mas o apóstolo Paulo, quando nós vamos ler o contexto, nós vamos nos deparar que o apóstolo Paulo está falando a presbíteros. Presbítero, o apóstolo Paulo está falando. Nós vamos ver outro texto que se fala disso. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 18. O que diz em 1 Timóteo, capítulo 5, 18? Porque diz as escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O texto está falando aqui de presbíteros novamente. Então nós vamos ver que todos os textos em que dá base, em que haja mantimento para essas pessoas, o que está ensinando, o obreiro e o apóstolo, são textos endereçados a apóstolos, a presbíteros e a pessoas que fazem parte do ministério. O que é ministério? Efésios 4:11 diz que uns são chamados para apóstolos, outros doutores, outros mestres, evangelistas, pastores. Então, esses são os ministérios. Então, pessoas que ocupam o cargo como missionário, ele tem que viver da obra. Ele é enviado para uma terra longínqua, para um campo, um determinado campo, e ele vai trabalhar ali constantemente juntamente com a sua esposa. Ele precisa ser mantido pela obra. Nós vamos ver um pastor dentro da igreja, um pastor local. Ele está ensinando, ele está demonstrando, ele está aconselhando, levando a palavra do Senhor. Ele tem total dedicação a Deus, um pastor convencional, um pastor que dá exemplo, um pastor que participa da escola bíblica dominical, participa dos movimentos da igreja. Ele tem que viver. E você que é ensinado por ele, reparta dos seus bens com ele, ajude ele, abençoe ele com o livro, abençoe ele com a Bíblia, abençoe ele com exemplares, ajude, contribui com o seu pastor. Aí vamos ver, apóstolo, né? Pessoas, reparte. Nós só temos o direito, como cristãos, membros, fazem parte do corpo da igreja, de abençoar aqueles a qual faz parte do ministério, sendo eles pastores, missionários e presbítero. Essas pessoas que são ligadas ao ministério, nós temos obrigação de ajudar eles de acordo com a palavra. Então, pregador que não congrega, pregador que não faz parte da escola bíblica dominical, pregador insubmisso, pregador que não ajuda o seu pastor, que não ajuda o seu pastor presidente do campo, ele não tem direito de cobrar para anunciar o evangelho. Ele não tem direito de cobrar para anunciar o evangelho. Então, aqui está a palavra de acordo com a Bíblia. Pregador não pode estipular. Pregador, dirigente, eu vou aí levar a palavra, eu quero tanto. Não pode. Antibíblico, errado. Condenável essa prática pela Bíblia, é condenável. Agora, o obreiro, o diácono, o pastor, o dirigente, ele quer que um obreiro vá na sua congregação pregar. O obreiro que convida, automaticamente ele toma para si uma responsabilidade jurídica, uma responsabilidade civil. Qual é essa responsabilidade? Você, quando liga para alguém pregar no seu campo, na sua cidade, na sua congregação, você torna-se responsável pela ida e pela vinda dessa pessoa que vai ministrar a palavra aí no determinado local. O senhor é responsável pelo transporte de ida e vinda, pela alimentação e pela estadia dessa pessoa. Mas essa pessoa não tem a liberdade de estipular 2 mil, 5 mil, 3 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil para pregar o evangelho. Agora, se você, de livre e espontânea vontade, quer abençoar o servo de Deus, abençoe. Se os irmãos da igreja querem abençoar, sentiram de Deus de abençoar, abençoe, porque você está ajudando a obra, está semeando na vida de um homem de Deus. E Mateus 7,12 diz, tudo que querais que o homem façais, faça vós também, porque esta é a lei dos profetas.
tá? Se você quer abençoar, legal, abençoe. Você convidou para pregar, você é responsável pelo transporte de ida e vinda, alimentação e estadia. Mas você, pregador, como eu, que não faço parte do ministério, somos apenas pregadores do evangelho, não temos direito de cobrar para anunciar o evangelho. Amém? Então aqui uma palavra, meus amigos e irmãos, consulte na palavra de Deus, desde já uma boa noite. Deus abençoe a todos e um ótimo fim de domingo a todos vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe, tamo junto, meus irmãos.